feito e movido no nosso meio. Nós te pedimos, ó Deus, para que a tua palavra, que é a verdade, tão poderosa, Senhor Jesus, venha ao nosso encontro, nos mostrando, abrindo os nossos olhos, falando conosco, operando nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Querida, é tão importante. Nós já vamos estar preparando a igreja para esses 21 dias de jejum, mas saiba que nós vamos compartilhar nessa noite sobre alma. Diga comigo, alma. Fala a pessoa do seu lado, precisa ser uma conquista para você. E para mim também. Amém? Amém, meus irmãos? Não se esqueça que o Rubens pediu para eu avisar. Ele já está colocando todo o áudio do culto no YouTube na segunda-feira. Então você entra lá no Face da Videira Pirituba, tem o link onde você vai conseguir ouvir todas as ministrações, amém? A partir da segunda-feira, amanhã você entrando lá, você já pode ouvir a ministração da palavra, para você ser enriquecido durante a semana, ser ministrado durante a semana, e ouvir também para poder compartilhar lá na sua reunião de célula. Amém, meus irmãos? Então é um fato que a nossa alma, ela precisa ser transformada. Quando o Senhor nos criou, Ele nos deu um tipo de alma. Mas o pecado veio, e aí destruiu a nossa alma. Desfigurou a nossa alma. E aí a nossa alma passou a ser desse jeito que é hoje. Quando você olha para você, será que você enxerga alguns problemas aí na alma? Alguns problemas que existem nas suas atitudes, porque são decorrentes de uma alma destruída, de uma alma desfacelada, de uma alma machucada, desfigurada. Então, quando nós passamos a olhar isso, nós vemos, de fato, esse reflexo aonde? Nosso casamento, talvez lá no emprego, com a família, com a vida financeira, com a célula, com os irmãos da igreja. E aí que fica revelado o problema que nós temos na nossa alma. Porque o Senhor Deus, quando nos criou, Ele nos criou para nos relacionarmos. Fala a pessoa do seu lado, o Senhor te criou para se relacionar. Por isso você tem ouvido, você tem boca, você tem olho. Porque não te criou para fazer coisas, como nós falamos semana passada. Mas Ele te criou mais do que isso. Te criou para se relacionar com os irmãos, se relacionar com a sua família. E essa forma de relacionamento vai ser mostrada, o quê? Se a sua alma é saudável ou não. Se você está com uma alma desfigurada ou com uma alma saudável, com uma alma que está sendo transformada à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos ter casamentos que refletem Cristo. Relacionamentos que refletem Cristo. Discipulado que reflete Cristo. Uma célula que reflete Cristo. Amém? É um fato. E nós precisamos viver isso. Então, quando Deus nos criou, os irmãos que já fizeram o curso de maturidade do Espírito aprenderam isso. Que a alma é dotada de 3 coisas. Fala comigo, mente, que são os nossos pensamentos. Fala comigo, vontade, que é onde de fato está a nossa vontade de fazer as coisas. E emoções, fala comigo, emoções, que é onde estão os nossos sentimentos. Então, a mente é o que nós pensamos, a vontade é o que nós queremos, e as emoções é o que nós sentimos. Então, quando Deus criou o homem, abre a sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo 2. Vamos ver uma coisa que Deus fez. Gênesis 2, verso 7. Olha o que diz aí. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O homem agora passou a ser alma vivente. Por que o homem se tornou alma vivente? Porque Deus soprou nas narinas dele, soprou aquele fôlego de vida, soprou e pôs alma dentro do homem. Por isso nós somos diferentes de um cachorro, de um passarinho, de um coelho. Deus não soprou na narina deles, mas soprou na nossa.
e colocou alma em nós. Essa alma é dotada disso, de mente, vontade e emoções. Amém, meus irmãos? Mas nós vemos que a coisa foi andando. Então Deus criou o homem era saudável. Pensava como Deus pensava. Tinha as emoções, sentia como Deus sentia. Tinha vontade como Deus tinha vontade. Vontade das coisas de Deus. Mas como você sabe, o pecado entrou lá no Éden, com Adão e Eva. E o que aconteceu? Agora a alma do homem não é mais como a alma de Deus. Foi por isso, desculpa. Foi por isso que Adão e Eva tiveram que sair do jardim do Éden. Por quê? Porque através do pecado, a alma deles ficou desfigurada e agora Adão e Eva não pensam mais como Deus pensa. Agora Adão e Eva não têm mais vontade como a de Deus. E eles também não sentem como Deus sente, não têm as suas emoções como a de Deus. Então o tempo vai passando, o homem vai se deteriorando aí, se acabando. E hoje nós estamos vivendo esse tempo, onde as pessoas chegam na igreja, ou as pessoas se convertem, mas todos nós chegamos numa condição com a nossa alma destruída, com a nossa alma toda machucada, com a nossa alma toda errada. E aí nós precisamos ter a transformação da nossa alma. Fala para a pessoa do seu lado aí, desculpe o transtorno, irmão, estou em obras. Estou em obras. A minha alma está sendo transformada. Eu ainda não sou como Cristo Jesus, como diz lá em Efésios 4, até que cheguemos à plenitude de Cristo. Não chegamos ainda, então estamos em obras, estamos sendo transformados. E quanto mais rápido nós respondemos nesse propósito, nesse processo de transformação, mais nós podemos nos parecer com Cristo Jesus, mais nós podemos ser a imagem e semelhança dele, mais nós podemos viver aquilo que nós somos chamados para viver. Amém, meus irmãos? Mas há um problema, porque justamente quando nós nos convertemos e a nossa alma está desse jeito, por que está desse jeito? Porque a nossa alma ela foi conformada ao mundo. As irmãs aí que fazem bolo, né? Existem vários tipos de forma de bolo, tem ou não tem? Tem aquela redondinha com furo no meio assim, que usa para pudim, né? Bolo de cenoura, que mais? Chocolate também, aí você põe aquele recheio de chocolate, cai assim no meio, vira aquela coisa tão bonita, né? O que mais? Mas tem aquela forma retangular também, que o bolo fica ali fininho, né? O que mais? Tem aquela quadrada, tem aquela outra com ponta, não sei. Mas tem lá vários tipos, né? Tem umas irmãs aqui que gostam mesmo de cozinhar, elas sabem como que é o negócio. Mas o que acontece? Quando você faz aquele líquido ali, ele vai ficar no formato da forma que você colocar, é ou não é? Se você colocar naquela forma igual de pudim com furinho no meio, o bolo vai ficar daquele jeito. Se é uma forma retangular, ela vai ficar retangular, né? Se é uma forma profunda, ela vai ficar, o bolo vai ficar mais grossão, né? Inclusive, esses dias ganhei um brigadeirão da irmã Eni domingo passado. Aí segunda-feira fiz inveja aos discipuladores, né? Tomara que eles não tenham pecado. Tirei a foto do brigadeirão, mandei no grupo do WhatsApp. Falei, ô vidinha mais ou menos, né, irmãos? Escrevi assim para ele, ô vidinha mais ou menos. Estou comendo a sobremesa aqui que a irmã levou para mim na igreja. Então, estava lá no formato, né, com aquele furo no meio e tal. Por quê? Quando ele estava mole, ele foi conformado. Ele chegou e ficou no formato daquela forma. Da mesma forma, quando nós chegamos no reino de Deus, a nossa alma está conformada. Mas conformada com o quê? Com o mundo. Conformada com tudo aquilo que aconteceu na nossa alma. Nesses 40, talvez 50, talvez 20, 15, 12, 7 anos. Não sei com quantos anos você se converteu e veio para Cristo. Mas é um fato que, às vezes nós podemos nos converter e não é o fato de se converter que faz com que a nossa alma seja transformada. Amém? Então você está conformado com esse presente século. Abre a sua Bíblia em Romanos 12. Romanos 12.
Romanos 12, 2. Olha o que a palavra de Deus diz. Amém? Os irmãos já abriram, amém? Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, diga comigo, transformai-vos, pela renovação da vossa mente. Fala comigo, mente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, olha, o que precisa ser renovado? A nossa mente. Para que a nossa mente e os nossos conceitos sejam iguais a de quem? A de Cristo. Então nós não podemos nos conformar com esse século, com este mundo. A nossa alma não pode ser igual à alma desse mundo, porque os nossos casamentos não podem ser igual aos casamentos desse mundo. Amém, meus irmãos? Os nossos relacionamentos não são iguais aos relacionamentos desse mundo. Amém, jovem que quer casar? Amém? Uau, tem muitos aí querendo casar. Então perceba que nós precisamos ser, sim, termos a nossa mente renovada. E os nossos conceitos passam a ser os conceitos como de Cristo. A nossa vida passa a se parecer com a de Cristo. Porque você deixa de pensar como o mundo pensa. E você passa a pensar como Cristo pensa. E aí as suas atitudes começam a mudar. Porque você não pensa mais como o mundo. Agora você pensa como Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? E aí as suas atitudes, a sua vontade, as suas emoções, elas vão cada vez mais se parecendo com as emoções de quem? De Cristo. As suas vontades vão se parecendo com as vontades de quem? De Cristo. Por quê? Porque agora os seus conceitos, os seus pensamentos não são mais como desse mundo, mas são como de Cristo. Então a sua alma vai sendo transformada. Amém, meus irmãos? Aleluia. Então, deixa eu dar um exemplo. Muitas vezes nós queremos mudar o nosso casamento, ou a nossa vida financeira, mas aí nós não queremos pensar e agir como Cristo pensa. Eu te pergunto, como que está seu casamento? Ou você que é jovem, solteiro, quer casar para quê? Porque a palavra diz que o casamento, ele deve ser reflexo de quem? De Cristo e a igreja. Então você, homem, no seu casamento, ou você jovem que quer casar, você vai casar para se parecer com quem? Com Cristo. Ter as atitudes de Cristo. Percebe? E lá, a esposa, ela tem que se parecer com quem? Com a igreja. Com a igreja. Se parecer com a igreja. Se parecer com o corpo de Cristo. Então perceba que o propósito de Deus no casamento é refletir o relacionamento de Cristo e a igreja. Mas como que você pensa a respeito de casamento? Como que você pensa? Como o mundo pensa ou como Cristo pensa? Porque há muitas pessoas que casam porque elas querem ser felizes. Ai, pastor, eu quero tanto casar porque eu quero ser feliz. Na verdade, ele está pensando o quê? Eu quero alguém para lavar minhas cuecas, para cozinhar para mim, e para a noite, né, me esquentar no frio. É nisso que ele está pensando. Porque está pensando em casar igual o mundo pensa, mas não como Cristo pensa. E aí, depois que casa, leva esse estilo de vida para onde? Para dentro do casamento, ao invés de ser como Cristo. Da mesma forma, a esposa. Eu estou carente e tal, e eu quero casar, porque eu não tenho ninguém para segurar na minha mão. Eu assisto aqueles filmes tão românticos, né? Ela fica, eu preciso de alguém para segurar na minha mão. Mas, na verdade, ela precisa de alguém que pareça Cristo. E ela precisa se parecer com uma igreja. Ali, para aquele homem. Amém, meus irmãos? Então, entramos de uma forma errada. É por isso que você vê aí os casamentos do mundo. Por que os casamentos do mundo não dão certo? Porque justamente eles não estão fazendo aquilo que foram criados para fazer. O conceito de casamento para eles é um conceito de um sugar o outro. São dois sanguessugas casando. Porque esse é o conceito do mundo. Eu vou me casar para eu tirar proveito. Mas o conceito de Deus não. Você vai casar para fazer o outro feliz.
Se seu cônjuge está aí do seu lado, fala, eu estou casado com você para te fazer feliz, meu amor. Fala. Você não está com vergonha? Agora é oportunidade. Se você é solteiro, não fala para ninguém, hein? Eu quero casar com você para eu te fazer feliz. Não vai fazer isso que eu vou dar mão na sua orelha. Amém? Então perceba o quê? Por que não dá certo? Não dá certo porque não está fazendo aquilo que foi criado para fazer. Casamento foi criado para refletir Cristo e a igreja. Mas se ele não reflete Cristo e a igreja, você acha que ele vai dar certo? É a mesma coisa que você pegar uma televisão 110 e ligar no 220. Vai dar problema. Vai dar problema. Percebe, meus irmãos? Mas é igual uma pessoa, uma pessoa não, uma criança. Ela achou que se colocasse o gato no micro-ondas, ele ia ficar sequinho. Aí deu banho, molhou o gato e pôs no micro-ondas. Você acha que aconteceu o que com o gato? Morreu. Tadinho. Por quê? Ele foi criado para viver dentro do micro-ondas? Não. Aí você casa e você entra no micro-ondas. Você e seu cônjuge. Nas 4 paredes da sua casa é o micro-ondas. E agora, eu vou agir como Cristo? Ou eu vou agir como o mundo age? Eu vou ter a atitude que Cristo tem. Da mesma forma é lá no seu trabalho. Para que você quer trabalhar? Pastor, porque eu preciso sustentar minha família, eu preciso ganhar dinheiro. Querido, essa é uma visão muito rasa. Essa é a visão que o mundo tem. Eu trabalho para ganhar dinheiro. Eu trabalho para ter alguma coisa. E se você sempre tiver esse pensamento, não há prosperidade. Mas qual deve ser o seu pensamento? Eu entro no trabalho para eu lá ser um instrumento de Deus. Para eu lá ser um canal de Deus. Para eu lá ser alguém que vai influenciar a vida de pessoas. E através disso, no final do mês eu recebo uma recompensa, que é um salário. Então lá eu vou crescer, lá eu vou avançar, lá eu vou liderar, lá eu vou influenciar, porque eu vou me parecer com Cristo lá no meu trabalho. Eu não estou lá simplesmente como o mundo está, para ganhar um salário no final do mês. Eu estou lá para fazer a obra de Deus, para plantar o reino de Deus naquele lugar. Amém, meus irmãos? Eu estou lá para isso. Esse deve ser o seu pensamento. E não como o mundo pensa a respeito de trabalho. Então por isso que você tem que ter a sua alma de acordo com aquilo que Deus tem para você. De acordo com o que é a vontade de Deus para você. Amém? Então a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções têm que estar alinhadas. Deixa eu te dar mais um exemplo. Esse tempo aí eu vi que eu estava comendo demais. Meu Deus, se eu posso comer só um pãozinho e me sentir satisfeito, por que eu tenho que comer 2? Tem que mudar o quê? Conceito. Percebe? Eu como para viver ou eu vivo para comer? Pergunta o pessoal do seu lado. Você come para viver ou você vive para comer? Você está me entendendo? Sim ou não? Uma questão de mentalidade. E mais, vamos colocar aí. Você entendeu na sua mente, preste atenção. Você entendeu na sua mente que você precisa comer. Porque alguém para sobreviver, ele tem que comer. Amém? Então você precisa comer. Mas aí a sua vontade vem e fala assim: tá, mas eu quero comer McDonald's. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Você jovem não pode comer McDonald's não. Vamos pagar a conferência, hein? Depois você pagar a conferência, você come no Mac. Amém? Adulto também. Aí, preste atenção. Preste atenção. Você está lá, você entendeu que você precisa comer. Mas a sua alma fala assim, igual criança birrenta. A sua vontade fala o quê? Só vou comer se for McDonald's. Percebe? Essa é a vontade correta? Não. É uma vontade que vai querer te dominar. Não tem problema de vez em quando você ter vontade de comer o McDonald's e comer no McDonald's, não. Porque de vez em quando eu também como. Mas deixa eu te dizer, querido. Você pode domar sua vontade. Amém?
Não é a vontade que pode te dominar. Mas tem gente que é dominado pela vontade. Tem outro que é dominado pela emoção. Já viu? Tem irmãos que quando eles ficam ansiosos, eles querem comer demais. Eu estou passando por uma tribulação. Aí ele já pensa, o que eu vou comer? As mulheres dão risada, né? Mas é assim mesmo. Por quê? Porque a sua emoção, percebe? A sua emoção, ela vai se sentir saciada a partir do momento que você morder aquele sanduíche cheio de gordura. Fala, nossa, aí você começa a esquecer dos problemas. É igual alguém que está lá no mundo, ele fala, eu vou tomar uma branquinha para eu esquecer o problema. Só que você agora converteu, então a sua emoção quer te levar para onde? Eu preciso aliviar essa pressão em algum lugar. E esse lugar é aonde? Eu vou comer, ou eu vou pecar, ou eu vou fazer alguma coisa errada. Percebe? Para se sentir saciado, para sentir que aquela pressão foi, para sentir mais tranquilo. Sabe, irmãos, às vezes nós achamos que esse problema de alma é só nos ímpios. Mas eu quero te mostrar nessa noite que isso também acontece com o servo de Deus. E você vê isso lá na Bíblia. É por isso que a nossa alma, ela precisa ser transformada. Transformada. Fala a pessoa do seu lado, eu preciso ser transformado. E eu me apaguei tanto a esse jejum. Né? Eu quero cultivar nesse jejum um hábito maior de orar com minha esposa. Nós já oramos juntos, mas eu quero que nós oremos mais. Porque nós sabemos que isso daqui vai transformar a nossa vida. Amém, meus irmãos? Vamos ver exemplos da palavra de Deus. Então abre aí a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 4. Gênesis 4. Vamos ver alguém aqui que estava com a sua alma desestruturada. Não estava com a sua alma em ordem como a de Jesus. E você talvez pode até se identificar com esses personagens. Gênesis 4, verso 3, olha o que diz aí. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias, do rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, e ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Fala comigo, dominar. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Então olha o que aconteceu, meus irmãos. Que situação grave. Justamente porque Caim não conseguiu, não deu conta de o quê? De ter a sua alma ali em ordem. O que o Senhor falou para ele? Cuidado, o pecado está na sua porta, Caim. Cumpre você dominar os seus desejos. Mas o que aconteceu aqui com Caim? Houve um sentimento de inveja. Ele trouxe qualquer oferta para o Senhor. Caim, Abel não. Fez questão de ir lá no rebanho dele separar a primícia. Falou, Senhor, esse primeiro é do Senhor. Então, a oferta de Caim não foi aceita e a de Abel foi aceita. A partir do momento que aconteceu isso, Caim começou a ter inveja de Abel. Inveja de Abel. E aí não conseguiu dominar mais os seus sentimentos de inveja, até o ponto de querer destruir o seu irmão. Querer matar o seu irmão. Qual que é o sentimento que você tem quando você vê os irmãos do seu lado sendo abençoados? Prosperando, crescendo. Um casamento bom. Caim teve inveja. Caim teve inveja. Até falar, a única solução é eu matar o meu irmão. Aí
Agora só vai ter eu, então você aceita. O problema em nós, meus irmãos, é que, preste atenção nisso que eu vou te dizer. Muita atenção. Todo o tempo da palavra, o foco é te mostrar isso. Que o problema não está fora de nós. O problema está em nós. Está aqui na nossa alma. O problema de Abel, aliás, o problema de Caim era Abel. O problema dele não era Abel. Abel só estava sendo um padrão para ele aprender como fazia da forma certa. Mas o que Caim fez? Ele pensou, o problema não está em mim, o problema é meu irmão. Foi lá e matou o irmão dele. Justamente porque ele achava que o problema não estava na alma dele. Sendo que o Senhor falou, domine esse desejo. Ou seja, todo o problema dele estava aqui. Mas ele queria o quê? Resolver do lado de fora. Jogar a culpa no outro. Projetar o problema no outro. O problema é do cônjuge. O problema é da minha esposa, aquela sucuri de 2 pernas. Pastor, escorre veneno da boca dela, é terrível. O problema está em você. O problema de Caim foi esse. Ele achou que o problema estava em outro homem. Enquanto, na verdade, o problema estava totalmente dentro dele, da alma dele. Vamos ver mais um exemplo. Saul, abre a sua Bíblia. 1 Samuel 9, 21. 1 Samuel 9, verso 21. Olha o que diz. Então respondeu Saul e disse, aqui é o Senhor, através de Samuel, chamando Saul para se tornar rei de Israel. E olha o que ele disse. Então respondeu Saul e disse, porventura não sou eu benjamita, e do menor das tribos de Israel, e a minha família, a menor das famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me fala com tais palavras? Então você já percebe aqui que Saul tinha um problema do quê? De baixa autoestima. A autoestima dele estava lá embaixo. Senhor, por que você está me escolhendo? Eu sou o menor dos menores. Eu sou da menor tribo. Da menor tribo, a minha família já é a menor. E da minha família que já é a menor, eu sou o menor. Eu sou o pior daqui de Israel. Você está olhando para mim para quê, Senhor? Ou seja, alguém que tinha uma autoestima muito ruim. Você não pode ser alguém orgulhoso, presunçoso. Mas você também não pode ter baixa autoestima. Amém, meus irmãos? Tem que olhar no espelho todo dia e falar, eu sou lindo porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. Irmão, isso é uma coisa que eu não tenho problema, é com beleza. Ontem eu fiquei na casa do pastor Keller até 6 horas da tarde. O pastor falou, mas você é feinho. Eu falei, não tem problema, pastor, eu não ligo para isso. Percebe, meus irmãos? Se fosse há tempos atrás, eu ficaria, nossa, mas será que eu sou feio? Aí eu ia para o espelho, né? Será que se eu comprar um creme aqui, aqueles do Antônio Bandeiras, e passar na cara, será que eu vou ficar bonito? Né? Mas eu não ligo mais. Percebe? Não ligo mais, porque a alma foi trabalhada nesse sentido. Percebe, meus irmãos? Mas o que aconteceu aqui com Saul? Ele se sentiu o menor, o mais inferior, o que não valia nada. Isso trouxe problema para a vida dele. Porque se você for ler, vai um pouquinho na frente, lá em 1 Samuel 15, 12. Olha o que esse homem fez, justamente porque tinha um complexo de inferioridade. Vai lá um pouquinho à frente, 15, 12. Olha o que diz aqui. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-lhe aquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Ou seja, foi lá fazer uma estátua dele. E dando a volta, passou e desceu a Gilgal. Ou seja, irmãos, para que você precisa ter uma estátua sua no meio da rua? É alguém que quer reafirmar a identidade. Já viu aquelas pessoas que estão conversando, ela só fala dela? Você está contando de um caso terrível, o dele é mais terrível ainda. Você está falando de coisa boa, ele tem coisa melhor ainda para contar e é a respeito dele. Entendeu? Porque ele é bom.
Então ele tem que estar todo o tempo se reafirmando. Por quê? Porque a autoestima dele é baixa. Justamente porque acontecia isso com Saul. Depois, se você for ler mais à frente, lá no capítulo 18, você vai ver que depois que Davi matou Golias, o que aconteceu? As mulheres começaram a cantar. Saul matou milhares, Davi seus 10 milhares. Quando ele ouviu aquilo, ele pensou, o problema está em mim, eu preciso ser transformado. Ele pensou isso? Ele falou o quê? O problema está em Davi, eu vou matar ele. Automaticamente ele se tornou um inimigo de Davi, porque ele descobriu que tinha alguém em Israel melhor do que ele. E por que ele ficou desse jeito? Porque tinha autoestima baixa. Então, ele tinha que ser o melhor. Ele tinha que ter a estátua dele, as pessoas tinham que cantar a música dele, para a glória dele, porque senão ele não se sentiria satisfeito. Então, onde estava todo o problema? Dentro de Saul. O problema não estava em Davi, por ter vencido Golias. Estava dentro dele. Mas ele não observou isso. Ele não levou isso em consideração. Mesmo depois, se você for ver, Samuel alertou ele, falou com ele, mas ele não deu ouvidos. E mesmo assim, quis matar Davi. Percebe? Justamente porque a sua autoestima era baixa. Será que você precisa de alguém toda hora passando a mão na sua cabeça? Oh, tadinho, você é tão legal. Não fica assim, não. Será que você precisa de alguém toda hora? Você não precisa disso. Percebe, irmão? Você pode ser aquele que vão falar para você, mas tu é feio, hein? Eu falar, não tem problema com minha feiura, não. Estou me sentindo à vontade com ela. Não. Percebe, irmão? Você não pode ter autoestima baixa, não. Você foi criado, fala a pessoa, você foi criado à imagem e semelhança do Senhor, meu irmão. Se tem alguém bonito nesse mundo, esse alguém é você. Percebe? Porque você foi criado à imagem e semelhança dele. Você não precisa de ninguém cantando para você, você é tão lindo. Você é um espelho. Né? Percebe? Não. Para de choramingar. Para. Você não precisa disso, não. Você não precisa, meu irmão. Amém? Mais do que isso, vamos ver outro ainda. Porque cada um aqui tem uma face aí da alma que foi. Davi, abre a sua Bíblia em 2 Samuel 11. Segunda Samuel 11, 1. Aleluia. Os irmãos já abriram, amém? 2 Samuel 11, 1. Decorrido um ano, no tempo onde os reis costumam sair à guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, e com ele todo Israel, que destruíram os filhos de Amon, e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Ou seja, era a época que quem saía para a guerra? Os reis. E o rei ficou em casa. Vamos continuar lendo, verso 2. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Ele disse, é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi um mensageiro e lhe trouxeram, para que lhe trouxessem ela. E veio e deitou-se com ele. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Amém, meus irmãos? Então olha aqui outro exemplo. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Estava ali com a sua alma sendo trabalhada. Mas era um momento onde os reis vão para a guerra. Davi devia estar na guerra. Na guerra onde? Tendo a sua alma trabalhada e transformada. Mas ele se acomodou na transformação. Se acomodou. Então o que aconteceu? Agora ele não quer mais saber. Ele estava andando no palácio, viu a mulher. E como nessa área ainda não tinha sido transformada? A área do quê? Do desejo, da vontade.
Ele viu lá a mulher era casada. Mesmo que fosse solteira, viu, jovem? Fica pensando, se for solteira pode, então, pastor. Aí, ele logo pediu, era o rei, né? Pediu para saber quem que era aquela mulher. E depois pediu para aquela mulher viesse no palácio dele. E aí deitou-se com ela e engravidou a mulher. Então, olha que gravidade. Que gravidade justamente porque alguém que não aprendeu a domar a vontade da sua alma. Caiu no pecado. Começou a entrar num abismo. E depois, se você for ver, lá em 2 Samuel, verso 14, lá onde nós estamos lendo, capítulo 11, verso 14, olha o que diz aí. Pela manhã, Davi escreveu uma carta para Joabe. Ele a mandou por mão de Urias. E escreveu na carta, dizendo: ponde Urias na frente, na maior força da peleja, e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Então olha a gravidade. Primeiro, ele manda chamar a mulher do homem, engravida a mulher daquele homem, chamado Urias. Depois o que ele fez? Ele falou, quer saber, eu vou chamar Urias de volta para a casa dele, eu vou tirar ele da guerra. É lógico que Urias, quando chegar na casa dele, vai se deitar com a mulher dele, e depois ela vai poder falar que o filho é dele. Então Urias voltou para a cidade de Jerusalém. E quando ele chegou lá, ele foi dormir aonde? Na praça. Ele não foi nem para a casa dele, foi dormir na praça. Então Davi mandou questionando, rapaz, mas você está tanto tempo sem sua mulher, por que você não vai dormir na sua casa? E ele falou, meus companheiros estão lá na guerra, eu não vou dormir em casa, coisa nenhuma, eles estão lá arriscando a vida, não sei o que eu estou fazendo aqui, eu quero logo voltar para a guerra. E aí Davi, mais uma malandragem, mais um pecado, para encobrir o pecado que ele havia cometido antes. Justamente porque a vontade da alma dele estava desenfreada. Não soube domar a vontade da alma dele. A alma dele falou, não vou para o culto hoje, está chovendo. E ele falou, tá bom, vamos ficar aqui no sofá, assistindo Faustão, é tão gostoso. Quantas vezes sua alma já mostrou através de vontades coisas para você? Faz isso, e é uma coisa pecaminosa. Ou então, você tem algo para fazer diante de Deus, você fala, não vou fazer isso não. Tem gente que fala, mas eu preciso ter vontade, eu não estou sentindo vontade de perdoar. Fala a pessoa, você não precisa sentir vontade de perdoar não, meu irmão. A palavra diz, perdoa para ser perdoado. Quer ser perdoado por Deus? Perdoa os irmãos. Agora, se você vai ter vontade de perdoar alguém? Irmão, o dia que colocaram arma na minha cabeça lá, levaram o meu carro e tudo, eu queria era orar para que aqueles rapazes morressem. Batesse o carro e morresse todo mundo. E um dia eu orando aqui, aí Deus falou comigo, você é um pastor de jovens, você deveria ter compaixão desses rapazes, não deveria estar querendo que eles sofressem justiça, não. Meu coração teve que mudar. Percebe? Aquela vontade teve que mudar. Amém, meus irmãos? Quantas vezes nós temos vontades pecaminosas, mas cabe a nós usarmos o freio ali na nossa alma, dominarmos a nossa vontade. Mas Davi não soube dominar. E aí adulterou, e aí depois mandou matar Urias. Porque olha a carta que ele mandou para Joabe. Põe ele lá na frente da batalha, deixa ele sozinho, para que ele seja ferido e morra. Mandou o cara para a morte. Justamente para tentar encobrir o pecado dele. De ter uma alma com a vontade desenfreada. Amém, meus irmãos? Tome cuidado. Vamos ver mais um exemplo. Para nós irmos para o final. Pedro, abre a sua Bíblia em Mateus 26. Mateus 26, verso 31. Mateus 26, 31. Amém? Então Jesus lhes disse, está à noite,
todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Jesus aqui está falando dele, né? Ele ia ser ferido e as ovelhas, os discípulos. 32. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para nós, nunca será para mim. Ou seja, Jesus, todo mundo aqui que está na mesa, está vendo aqui da ceia, esses 11 aqui, ó, todos eles podem te negar, Senhor, mas eu não. É isso que ele quis dizer. Vamos continuar lendo, 33, 34. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo, nesta mesma noite, antes que o galho cante, tu me negarás 3 vezes. E disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Amém, meus irmãos? Então veja aqui a situação de Pedro. Um outro problema na alma. Pedro aqui tinha um sentimento de justiça própria muito grande. Eu sou justo, eu faço tudo certo. Senhor, todo mundo aqui pode te negar, mas eu, Senhor, eu não. O que ele falou? Eu posso morrer com o Senhor, mas eu não te nego. E o que aconteceu? Você sabe da história. Pedro negou Jesus 3 vezes. E o galo cantou. Quando o galo cantou, ele acordou para ver o que ele havia feito. Pior do que isso, na 3ª vez que ele negou, a Bíblia fala que ele praquejou Jesus. Ele xingou Jesus ainda. Além de negar, ele xingou. A crise dele foi tanta que depois ele voltou a pescar e Jesus foi lá restaurá-lo. Então veja, era alguém cheio de senso de justiça própria. Porque a sua alma não havia sido transformada naquela área. Então você vê aqui 4 exemplos de pessoas que estavam com a sua alma ali em trabalho, mas sem ter revelação daquilo que eles precisavam mudar. Da mesma forma, meus irmãos, eu e vocês temos os nossos problemas na nossa alma, amém? Fala pessoal do seu lado, eu vou chegar lá a ser como Cristo, meu irmão. Eu vou chegar. Vou ser transformado de glória em glória. Mas hoje ainda não sou. É por isso que nesses 21 dias, eu creio em nome do Senhor Jesus, que o Senhor vai abrir os nossos olhos, amém, meus irmãos? E você vai poder se enxergar como realmente você é. Porque nós só somos transformados quando nós temos revelação de quem somos. Aí você olha e você fala, Senhor, mas eu sou um miserável pecador mesmo. Quando Jesus aqui falou com Pedro, qual que deveria ser a atitude de Pedro? Senhor, então ora aqui por mim, Senhor, porque eu não quero te negar, não. Ele deveria ter se quebrantado. Mas Jesus, então me ajuda, me dá a mão, eu não vou negar. Falado para os 11, vocês me ajudam, porque eu não vou. Ora aqui por mim, me abençoa. Jesus, dê uma unção aqui na minha vida. Mas qual foi a atitude dele? Eu, Senhor, você acha que eu vou te negar? Eu posso até morrer com o Senhor, mas te negar, não. Percebe? Cheio de si. Alguém cheio de si. Então, muitas vezes, nós temos as nossas dificuldades, meus irmãos. Mas nós temos que vencer. Temos que deixar o Senhor nos dar a revelação. Pedro só acordou depois que o galo cantou. Saul perdeu tudo que ele tinha construído. Porque em nenhum momento aceitou ser transformado. Davi sofreu demais por causa dessa situação. E Caim matou Abel. E teve que sair vagando pela terra. Com medo de ser morto por alguém. Percebe? Justamente porque não aceitaram ter as suas almas transformadas. A sua mente, a sua vontade e as suas emoções. Estavam como de menino. Como de alguém que não conhecia a vontade de Deus. Como de alguém que não conhecia o propósito de Deus. Mas nós nesses dias vamos de glória em glória sermos transformados. Amém, meus irmãos? Esse é um dos motivos porque nós estamos na igreja, no corpo de Cristo, na célula. Porque o Senhor tem trabalhado na nossa alma. E Ele vai nos dar revelação. Ele vai abrir os nossos olhos. O Espírito de Deus vai acender luzes esses dias aí na sua alma. E você vai ver nesses dias
os ratos que estão andando por aí. Esses dias eu estacionei meu carro em um lugar, falei para minha esposa, espera aí que eu vou lá buscar. Quando eu fui entrar no carro, saiu um rato correndo no meio do lixo, entrou no bueiro. Falei, ainda bem que ali as crianças não vieram, que ia ser uma gritaria, né? Mas por que eu ri? Por que eu vi aquele rato? Porque justamente o carro estava embaixo de um poste assim, tinha uns lixos, né? Assim, aglomerados no poste. Quando a luz vem, meus irmãos, nós nos enxergamos. Nós enxergamos a nossa realidade. Nós enxergamos o que tem de morte em nós, que está fedido, que está feio, o que precisa ser trabalhado. O Espírito Santo de Deus vai nos mostrar nesses dias. Amém? E nós vamos ter os nossos olhos abertos para que possamos ser transformados. Gostaria de chamar a equipe de louvor. Mas quantos de nós, meus irmãos, muitas vezes ao invés de aceitarmos esse trabalhar do Espírito de Deus nas nossas vidas e sermos transformados na nossa alma, nós colocamos a culpa em quem? Igual esses homens. Colocaram a culpa nas circunstâncias, colocaram a culpa nas pessoas, como você viu em Caim, como você viu em Saul. Mas o Espírito Santo de Deus vai te mostrar nesses dias que a culpa não é do seu cônjuge, a culpa não é do seu patrão, a culpa não é do seu líder de célula, a culpa não é desse irmão que talvez fez algo. Perceba que todas as circunstâncias é justamente para que o Espírito Santo de Deus revele a sua condição. Amém, meus irmãos? Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa que eu amo demais e ele falou assim, puxa, eu fiz uma doação. Eu fiz uma doação e outro irmão vendeu algo para a igreja. Ele doou, o outro irmão vendeu. E o pastor no momento não sabia, agradeceu quem? Só o irmão que vendeu. E ele que doou, na hora que ele ouviu o nome do irmão que vendeu, e ele que doou, como que ele se sentiu? Ficou bravo. Mas ao mesmo tempo caiu a ficha e ele falou, eu sou um miserável mesmo. Por que eu fiquei nervoso? Porque eu quero ser reconhecido. Porque eu quero que falem o meu nome. Porque eu quero que mostre aquilo que eu fiz pela igreja. E tal. Na mesma hora, o Espírito Santo de Deus falou com ele, e ele percebeu. Percebe, meus irmãos? Da mesma forma, o Espírito Santo de Deus vai falar com você nesses dias, amém? Será que você ficasse de pé? Bem, meus irmãos, feche seus olhos. Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você nessa noite. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Trabalhar aí no seu interior. Te conduzir nesses dias. Sabe, nós estamos às vésperas desses 21 dias de jejum. Onde eu tenho certeza que o Espírito de Deus, Ele vai trabalhar nas nossas vidas, Ele vai nos transformar, Ele vai transformar nossa alma, Ele vai nos capacitar a domarmos a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções. É tempo, querido, é tempo de você se abrir para que o Espírito Santo de Deus trabalhe em você. Talvez você enxergou nessa noite que você tem culpado pessoas, projetado a culpa em outros, mas o Espírito Santo quer te mostrar como é que está a sua alma, como é que você está. Reconheça diante dEle,
Deixa Ele trabalhar no seu ser. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Deixa Ele trabalhar em quem é você diante dessas circunstâncias. Para que você se pareça mais com Cristo. Para que você seja mais transformado à imagem e semelhança dEle. Oh Espírito de Deus, vem falar conosco. Vem operar nas nossas vidas. Deixa o Espírito Santo de Deus te mostrar. Te mostrar circunstâncias. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Te mostrar pessoas, talvez você está nervoso, nervosa. E que diminua. Oh, cresce em nós. Cresce nas nossas Mais e mais. Oh! E como serafins que cobrem o rosto. Se põe diante dele. Põe a sua situação diante dele. Para que vejam tua face em mim. Põe a sua alma diante dele, nas mãos dele. Fala, Senhor, pode me transformar. Pode mexer aqui dentro. Pode cavar aqui dentro, Senhor. Pode cavar. Mais e mais. O Santo